por cima do conflito em Gaza, o que na visão do senhor muda agora, né? Com essa troca de reféns, nós temos uma trégua temporária aí, que a gente não sabe como ela vai ouvir. Enfim, a gente queria as impressões do senhor desse cenário do Oriente Médio. Como é que o senhor está enxergando tudo isso? Bom, este é um caso que para mim até é algo, como é de dizer, doloroso. Eu sempre fui, até algum tempo atrás, um admirador do exército israelita. A primeira vez que tive alguma dúvida sobre a competência e sobre a efetividade, a maneira como conduziam as operações, foi quando eles foram ao Líbano, em que acabaram por ter que se vir embora porque afinal não eram assim tão poderosos. Depois fui surpreendido pela maneira como o Hamas conseguiu surpreender o exército israelita, conseguiu inclusive capturar um general comandante da divisão de Gaza, uma coisa perfeitamente impensável para muitos de nós. Eu devo dizer que a minha geração viveu muito a Guerra dos 6 Dias, o Moshe Dayan, depois aquelas operações de comandos, o raid em Entebbe, e criámos um mito, criámos uma admiração natural pelas façanhas do exército israelita sozinho contra todos aqueles países à volta e conseguia derrotá-los. No Yom Kippur já foi surpreendido pelas ações sobretudo do exército egípcio, mas depois, com a ajuda americana, conseguiram acabar por se sobrepor. E, portanto, em relação à atualidade e, sobretudo, com este governo que está no poder em Israel, eu comecei não se pode dizer desgostar, mas começou-me a desgostar muito da atuação do exército israelita, a proteger os colonos que usurpavam território, usurpavam propriedades e matavam e, como é que é de dizer, perturbavam todo um equilíbrio que havia ali naquela região, sobretudo na Cisjordânia. O facto de, em Gaza, onde reinava o Hamas, de certa maneira, mas aquilo no fundo era um campo de concentração, uma prisão a céu aberto, onde as pessoas viviam sob uma pressão constante, não se podiam deslocar praticamente, estavam ali confinadas, era praticamente mesmo uma prisão a céu aberto. Depois, a maneira como foram surpreendidos, logo de início houve a sensação que o que estava ali depois a acontecer era uma vingança pura e simples. Não, as ações de bombardeamento perfeitamente indiscriminado quando eles têm outras possibilidades, foram ações nitidamente para chacinar o povo palestiniano que vivia na faixa de Gaza. E isso, como calculam, desagradou a militares que prezam a honra, a lealdade, o combate leal e direto, e não os bombardeamentos indiscriminados. Eu acho piada ouvir alguns comentadores que diziam: a Rússia também bombardeia a Ucrânia. Está visto, a Rússia em 2 anos de guerra e com as possibilidades que tem, que são até superiores à do Estado de Israel, não, nem de perto nem de longe, consegue atingir o nível de destruição
ou não atingiu o nível de destruição que o exército israelita está a fazer, as forças armadas israelitas estão a fazer. E, portanto, desgostou-me imenso este tipo de atuação, em que praticamente o que se pretendia era chacinar a população, era destruir tudo, e só assim, pelos vistos, é que conseguiriam alguma coisa. Não se tratava do direito de defesa como foi invocado. Aquilo já excedeu em muito, na minha opinião, o direito de defesa, porque pronto, não sentíamos que havia objetivos. E depois, se formos ver, no fundo, depois de 50 dias a bombardear, de 50 dias a atuar sobre aquele território, por exemplo, o núcleo da cidade de Gaza não foi atingido. Eles ainda não conseguiram controlar a totalidade da zona norte da faixa de Gaza. E, sobretudo, a cidade de Gaza só conseguiram ainda combater nos subúrbios. À volta está praticamente isolado aquele núcleo central da cidade de Gaza, mas não entraram lá. E quando entram, têm sido surpreendidos, têm tido baixas com que não contavam, exatamente. De maneira que, digamos que o exército, as forças armadas israelitas decepcionaram-me pela maneira como têm atuado, e porque, afinal, com tudo aquilo e com todas as observações que fizeram, acabaram por não dar provas de ser uma organização em condições.